Salve pessoal, essa aqui é uma aula que eu preparei, tá? Um mini treinamento sobre como vencer a procrastinação. Meu nome é Gustavo e eu sou um psicólogo. Eu acho que nada mais justo do que a gente começar, por de certa forma, com uma introdução, assim, bem do básico, bom, pra gente saber sobre o que a gente está falando, sobre quais as consequências disso na tua vida e, bom, o que pode ser feito a respeito disso. Vou falar um pouco da definição pra gente estar todo mundo no mesmo passo, tá? O que eu quero dizer quando alguém está procrastinando? É aquela pessoa que frequentemente adia uma tarefa, adia um compromisso, posterga algo que precisava fazer para depois. Tem certas questões emocionais envolvidas, tem certas questões ambientais, como a gente vai ver. A questão é que ficar postergando, ficar deixando para depois, acaba gerando um sofrimento na pessoa. E em certas vezes é pelo que representa essa atividade, né? Essa tarefa, esse trabalho. O que é comum de se sentir quando está se procrastinando? E eu falo para vocês, eu já fui alguém que procrastinei bastante. Eu escrevi uma dissertação e vamos dizer assim, durante muitos e muitos dias eu escrevi. E minha maior dificuldade era sentir, de certa forma, uma recompensa, que eu avancei, porque os passos que a gente acaba dando, principalmente quando a gente escreve a dissertação, eles são tão pequenos que basicamente parece que tu não tá caminhando, né? E acaba que tu te desmotiva certas vezes. Mas vamos lá. O que é comum de sentir? Principalmente uma sensação de incompetência. Esse último paciente que eu comentei, ele sentia muito uma síndrome do impostor. Mas isso eu vou comentar mais pra frente também, que tem muita relação com o perfeccionismo. Na cabeça dele, né, nos pensamentos dele, ele nunca fazia o tanto que ele esperava fazer. As expectativas que ele tinha em relação ao próprio desempenho eram muito altas. E por estar nessa situação de procrastinar, que basicamente vamos dizer que ele tinha 10 dias, né? 8 dias ele procrastinava e resolvia fazer nos últimos 2 dias, no aperto, sabe? Era quando ele sentia, vamos dizer, motivação suficiente ou um perigo suficiente para tomar alguma atitude. Só que essa relação acabava, de certa forma, maltratando muito ele. Essa síndrome do impostor, eu sugeri isso na sessão e bateu na hora, assim. Por quê? Ele acreditava que o trabalho dele estava muito ruim. E em algum momento iriam descobrir que o trabalho dele estava ruim. Só que essa era a visão dele sobre a situação. Todos os clientes que ele já tinha tido tinham se sentido muito gratificados, né? Estavam muito satisfeitos com aquilo que tinham recebido. Essa era mais uma base, né? Uma regra que ele mesmo tinha com ele. Dando sequência, tá? Uma sensação de incapacidade. Pessoa que sofre da procrastinação, com o tempo, ela passa a acreditar que não tem tanto controle da própria vida como gostaria. Consequentemente, acaba se frustrando. Eu coloquei aqui a mediocridade, que basicamente a gente pode chamar ela de um sentimento de que, bom, eu fiz o mínimo do mínimo do mínimo, ficou mal feito, mas eu consegui entregar. E se eu não tivesse procrastinado tanto, eu teria conseguido entregar algo do qual eu me orgulhasse muito mais, né? Esse sentimento é algo muito corriqueiro. Vamos falar um pouco sobre o que é comum pensar. Não me sinto recompensado por isso. Isso é uma obrigação. Parecido com o que eu tinha comentado. Ainda tenho tempo. Esse pensamento, vamos dizer, ele acaba fazendo com que sempre a pessoa postergue algo que às vezes é até simples de fazer, mas ele posterga. Preciso de motivação ou vou fazer quando estiver motivado. O que acontece? Nunca existe motivação. E aí a pessoa não faz. E acaba sofrendo por isso. Aquela ansiedade, um medo, da preocupação do e se der errado, o que eu vou fazer? Não vou conseguir entregar algo tão bom como eu gostaria. É aquela situação que eu falei sobre a expectativa, né? Existe uma autocrítica muito elevada, um senso de perfeccionismo que acaba paralisando a pessoa. Quando estiver próximo à data limite, eu vou dar um jeito. Esse pensamento aqui, ele acontece pelas vezes em que foi dessa forma. A pessoa aprendeu uma forma ineficiente de lidar com a situação, né? E basicamente o que eu proponho, né, e a minha sugestão sempre é como se tornar mais eficiente. Como tornar mais eficiente a relação, como trabalhar de forma mais eficiente. Ó, tá escrito ali, ó, a questão da relação, que é um conceito que eu desenvolvi basicamente. A gente se relaciona tanto com pessoas como com a nossa atividade, seja estudar, seja trabalhar, seja aquilo que tá te causando a procrastinação. A gente precisa cuidar dessa relação, tornar ela mais saudável, porque esse, digamos, esse descontrole, é essa falta de organização, de certa forma,
que trouxe a quantidade de angústia e sofrimento que a procrastinação está causando. E o que eu estou fazendo aqui agora é trazendo um contexto da situação de quem procrastina e quais, bem, os pensamentos comuns, os sentimentos comuns e o qual vai ser o nosso direcionamento em relação a isso. Certas vezes, e eu já ouvi isso mais de uma vez, eu não tenho tempo ou eu não tenho espaço para aplicar essas coisas. E essa é a parte difícil, tá? A parte difícil vai ser a gente abrir algum tipo de espaço, algum tipo de tempo para poder modificar a situação. Vamos falar um pouco das causas, tá? Tem 3 tipos de fatores que aumentam ou promovem mais a procrastinação. A gente vai falar sobre os emocionais, os cognitivos e os ambientais. Nesses emocionais, estão muito relacionados ao que a gente está sentindo. Como eu acabei de comentar, medo, desesperança, insegurança, frustração. Principalmente essa questão de eu tô me esforçando muito, mas eu não vejo nenhum resultado. E isso traz uma sensação de angústia e sofrimento muito grande, que em parte é pela falta de planejamento. Como eu comentei naquela situação mais cedo, é muito tempo procrastinando ou sofrendo para realizar a tarefa e quando realiza mal feito, porque o tempo já é curto. E o que desgasta, me lembrei disso agora, o que desgasta é essa quantidade de tempo gasta, vamos dizer, antes de realizar a tarefa. Em consequência disso, a gente pode colocar que existe o burnout. Por quê? Quando a procrastinação é muito grande, não existe tempo. Toda a dedicação, toda a atenção disponível tem que ser para resolver a tarefa. E o que acontece? Eu vou abrir o gráfico aqui para a gente ver. Presta atenção. Aqui que ele está dizendo aqui é uma curva de estresse e uma curva de performance, tá? Que a gente pode dizer que, bom, produtividade. Se tem pouco estresse, se não tem, de certa forma, nada que motive também, porque o estresse pode ser um motivador, vai haver a procrastinação, como ele está colocando ali. É pouco estresse e pouca performance. Tem que ter algum tipo de estresse para que se tenha alguma performance. Só que um estresse adequado, né? Um estresse organizado, um estresse controlado, vamos colocar dessa forma. E aí a produtividade vai ser alta. O que acontece no burnout é que é tanto estresse durante tanto tempo que, bom, em algum momento a curva começa a cair, a performance começa a diminuir, principalmente pelo fato da pessoa não conseguir descansar. O descanso aqui ele é essencial, é ele que de certa forma vai nos regular também essa quantidade de estresse que a gente vivencia. E eu coloquei a culpa porque isso eu já ouvi antes. A pessoa, ela não se permite descansar porque ela está procrastinando. Ela não produziu nada em 8 horas. Só que, vamos dizer, no período que era para ela descansar, ela não consegue porque ela está se sentindo culpada por não ter produzido nada durante um longo período de tempo. E aí ela quer usar esse curto período que está restante ali para tentar fazer alguma coisa. E não dá, se frustra. Vamos falar sobre os fatores cognitivos, tá? Basicamente, a cognição é a forma como a gente pensa. Vamos lidar com esse termo dessa forma. É a forma como a gente pensa. Muito parecido com um tópico acima que eu tinha acabado de colocar. Se eu não fizer dessa forma, eu não vou conseguir fazer. E isso vai me causar um problema maior. Tem relação com o que eu tinha comentado de abrir espaço. Essa é uma cognição, é um pensamento, tá? É uma regra fechada. Na maior parte das vezes, o que eu faço em terapia é tentar questionar essa regra. Mas será mesmo? Será que não tem uma alternativa? Será que não existe outro meio mais eficiente que tu não te desgaste tanto para tentar quebrar essa cognição? Aproveitando que eu mencionei isso, né, de como que eu faço em terapia, se tu quiser que eu te acompanhe no teu processo, é só tu entrar em contato, ok? Uma outra cognição, se eu não conseguir alcançar a minha expectativa, eu sou um fracasso. Percebe como é tenso, como existe uma pressão enorme no compromisso? Muitas das vezes, como eu escrevi ali, ó, essas são crenças desenvolvidas desde muito jovem. Basicamente, famílias muito críticas, né, que buscavam, de certa forma, uma performance exagerada dos filhos, acabam, né, introduzindo crenças. A criança percebe, para tentar ter o amor dos pais, ela percebe que ela tem que ser perfeita. E por isso, ela passa a ser muito crítica consigo. Aquela família que só aceitava o 10. Se não fosse 10, ela não ia receber o amor dos pais. E isso era demonstrado na família.
né? Só que as pessoas levam isso pro restante da vida e elas têm dificuldades de perceber o próprio valor, mesmo realizando atividades ou tarefas não que não sejam perfeitas, mas sejam de muita alta qualidade. E por último, mesmo que eu me organize, isso não será suficiente. Esse pensamento, ele surge quando eu começo a sugerir alternativas. Só que precisa existir, de certa forma, uma grande confiança no meu trabalho para que a pessoa acredite que o que eu estou sugerindo vai causar uma mudança benéfica a ela. Certas vezes a pessoa já tentou de tudo, ou ela acredita que já tentou de tudo e que nada vai ser o suficiente para tirar ela dessa situação. Nessa parte dos fatores ambientais, é uma parte de contexto, é uma parte de fatores do ambiente, vamos colocar dessa forma, que retiram a atenção. Por retirarem a atenção, elas aumentam a procrastinação. Distrações tecnológicas, Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso é mais atrativo às vezes do que fazer o que é preciso. Então é por isso que é importante limitar o acesso. Por exemplo, deixa o telefone em outra cômoda. Só o fato de ter que levantar para ir até o telefone já é, de certa forma, um esforço maior do que permanecer concentrado. Ambiente de trabalho inadequado. Hoje, eu ainda conversava com uns colegas sobre isso, sabe? Que eles estavam querendo contratar, de certa forma, uma sala comercial para permanecer concentrados no trabalho. Uma falta de rotina estruturada. Principalmente aqui o que é necessário no dia a dia para o trabalho ser eficiente. Às vezes tem muitas distrações, às vezes trabalhar de casa é muito complicado, né? Como eu tinha acabado de comentar. Existe o barulho da vizinha, existe o cachorro, existe, sei lá, o filho às vezes, e tudo isso capta a atenção. E o que a gente quer fazer aqui é permanecer concentrado no que precisa. Próximo, vamos falar sobre a sobrecarga de responsabilidades. Olha só, se tu tá me assistindo até agora, é porque tu acredita que de alguma forma eu posso te ajudar a lidar com a tua procrastinação, ok? E eu sei que pode estar uma bagunça, pode haver uma quantidade de responsabilidades, tarefas, todas amontoadas, que simplesmente são todas urgentes. Mas o que a gente vai fazer sobre isso? É abrir espaço. É abrir espaço para que a mudança possa acontecer. Mesmo diante, digamos assim, do carro andando. É tanta coisa que acaba paralisando. Quase que não vai adiantar e por não adiantar, eu não vou fazer nada. Influências sociais negativas. Aqui basicamente são ciclos sociais ou pessoas à nossa volta que querem retirar a nossa atenção, seja por diversos motivos, né? Mas a importância, como eu comentei, é o momento do trabalho, vamos colocar dessa forma. O momento do trabalho tem que ser concentrado. Vamos falar um pouco sobre as estratégias, tá? Eu preparei algumas estratégias para, o que a gente pode fazer para já, de certa forma, dar um direcionamento que vai diminuir a procrastinação e depois vamos passar para a execução, que aí são passos práticos para te tomar e ver como que isso pode te beneficiar. Vamos falar sobre planejamento. Aqui é organização, ter uma visão clara. Por exemplo, né, eu tinha comentado sobre a minha dissertação. Eu não conseguia ter uma visão tão clara de todo o projeto escrito. Foram 61 páginas. E eu escrevia parágrafo por parágrafo. Cada parágrafo tinha 7, 8 linhas. Então foi uma grande quantidade de pequenos parágrafos que formou o grande trabalho final. Só que, o que é importante aqui? Tudo bem, existe, de certa forma, o grande projeto, né? Será que esse grande projeto ele consegue ser fatiado, por exemplo, dividido em partes iguais, menores, 25%, por exemplo, né? 5 partes de 20%. Será que dá para ser feito dessa forma? Porque aí as coisas começam a se tornar mais palpáveis. A gente consegue visualizar melhor como o progresso vai acontecer. E basicamente, quanto mais dividido, melhor. Por exemplo, em 7 dias, né? Em vez de ser por atividades, por parágrafos, que nem eu fazia, mas por 7 dias. Em 7 dias, o que será que tem que ser cumprido? Beleza, tem que ser cumprido isso, né? Então, em 4 semanas, eu vou ter cumprido isso. É uma forma de organizar baseado em dias. Mas o que isso traz? Isso traz uma sensação de controle, uma sensação de progresso, que é o que eu comentei. Vamos aliviar o atrito. O que significa isso? Quanto mais fluido for o processo, quanto mais fluido for a execução do trabalho, do estudo,
melhor, mais fácil fica. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu faço os vídeos para o Instagram e o que me dá o trabalho é, de certa forma, escrever o roteiro, as palavras, né? O que eu vou falar de frente para a câmera. Isso é o que me dá trabalho. E é nisso que eu tenho que me concentrar para reduzir o atrito do vídeo, por exemplo. Essa é a questão, então. Identificar aquilo dentro do teu contexto que possa facilitar a execução do que é necessário. Tá escrito ali, ó. Quanto maior o planejamento, mais fácil é a execução. E alguns tempos atrás, eu não faço mais isso, mas alguns tempos atrás, todo domingo eu via os 7 conteúdos da semana. Era muito fácil produzir assim, né? Porque estava tudo já organizado. Vamos falar sobre os 5 segundos, né? O que nos atrapalha é a nossa mente. Às vezes é o excesso de crítica que a gente tem consigo mesmo. E quanto mais se pensa antes de realizar, maior é a crítica, maior é a quantidade de pensamentos negativos. Não vai ficar tão bom como eu gostaria, né? Eu estou falhando aqui, aqui e ali. Coisas assim que acabam paralisando. Então, basicamente, essa estratégia dos 5 segundos sentou para fazer, começa. Porque quanto mais se produz, mais se retira a inércia, mais se dá movimento, né? mais se anda no processo, mais se erra, mais se acerta. E principalmente, eu escrevi ali, ó, habituação. Isso é muito importante. Eu escrevi isso porque no início dos meus vídeos, né, no início da minha produção de conteúdo, eu suava frio antes de postar um conteúdo, né? Escrevi 3 frases e suava frio. Era muito angustiante. Eu tinha uma autocrítica muito elevada em relação ao conteúdo que eu queria produzir. Eu queria que fosse perfeito. Só que não é assim que funciona. Então é por isso, a gente se habitua a errar e acertar. E quanto mais a gente erra e acerta, mais a gente progride. Vamos falar sobre foco. Foco, basicamente, tem relação com o que eu estava comentando antes sobre retirar as distrações, né? Colocar o telefone distante, pôr ele no silencioso, por exemplo. O problema é que às vezes tem tantas coisas que estão tirando a nossa atenção que o nosso fluxo de trabalho, o nosso fluxo de progresso acaba ficando muito truncado. Nunca parece que houve um progresso substancial pela quantidade de vezes em que a atenção foi roubada. Momento agora. O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já leram esse livro. Não é sobre o livro que eu vou falar, tá? Mas enfim, dei esse nome. O que acontece aqui? Pelo menos na minha experiência e no que eu vi funcionar, quanto mais cedo se começar a tarefa mais difícil, né, o compromisso mais difícil, melhor. Por quê? Bom, basicamente é o momento que tu tá mais descansado, se tu teve uma boa noite de sono. Claro. Mas o que acontece também? Vamos dizer que começou às 8, né? Tu sentou para começar o que tu precisa fazer às 8. Se tu permaneceu concentrado durante esse tempo, às 10 horas tu vai ter progredido 2 horas. Pode ser que tenha sido um progresso tão substancial que tenha sido suficiente pelo dia. O que isso significa também? Que a partir das 10 horas tu pode tirar o dia livre. E essa é a questão. É reduzir, é ser eficiente quanto ao progresso, quanto à produtividade. Outra coisa, que tem um pouco de relação com o que eu estava comentando sobre pôr em movimento, acertar e errar. Está escrito ali, ó, mediocridade versus perfeccionismo. Por uma crença de perfeccionismo muito elevada, por uma expectativa de resultado muito elevada, isso acaba paralisando, sendo paralisante, sabe? Existe uma tensão, né? Existe uma tensão entre o ideal e o real, que seria medíocre no caso, né? E essa tensão ela só existe por causa da estagnação. Tá parado. E romper, de certa forma, com essa inércia é o que vai fazer a coisa andar. É o que vai fazer a relação com o trabalho, com o estudo, com a atividade se alterar. A pressão pelo resultado está muito grande. E outra forma de lidar também, né, uma outra estratégia que poderia se usar é reduzir a expectativa. Quanto menor a expectativa, mais fácil de chegar nela. E quando se chega na expectativa, né, se o combinado foi esse, pode surgir uma sensação de recompensa. No final, todas essas estratégias, como está escrito ali, é que eu quero desenvolver uma crença de que eu mereço algo de bom para mim, né? Eu confio naquilo que eu faço e eu consigo fazer aquilo que eu me proponho. Essa etapa aqui vai ser basicamente, ó, faça dessa forma e veja se há uma mudança. Primeiro, como eu acabei de comentar, estamos fortalecendo crenças. Eu consigo, tá? Essa vai ser a crença que basicamente eu quero que vocês desenvolvam. O que seria uma crença? Uma crença seria aquilo que tu acredita.
tá? Porque tudo na tua vida, tudo na nossa vida é baseado no que a gente acredita. Se tu acredita que não consegue ou que não merece, então tu vai te comportar de uma forma em que reforce a crença, que justifique a crença. É por isso que, tá ali, ó, vamos colocar objetivos que sejam fáceis de conquistar. O que é fácil? O que é moderado de realizar em um dia? Que tu conseguiria te propor a te comprometer? Porque, e além disso, tá? Esse compromisso, né, que eu tô sugerindo, tu consegue manter ele durante 7 dias? Porque o que eu quero aqui é que ao longo de 7 dias tu te comprometa com um objetivo fácil de realizar. Conforme os dias forem passando, a crença sobre eu consigo ou eu cumpro com os acordos que eu mesmo faço, ela começa a aumentar. Faça o mínimo. Vamos falar sobre fazer o mínimo. Tá? O objetivo é não procrastinar. Sair dessa. Bom, se são 10 dias, 8 se procrastina e 2 se trabalha. A gente quer mudar essa relação para que, bom, vamos dizer aqui, 5 se procrastina e 5 se trabalha. Quando isso acontecer, vai clicar, de certa forma, um pensamento de que eu estou mais no controle, né? A pressão vai ser menor, o tempo vai ser maior também, né? Porque tu imagina só, 8 dias, primeiro, 8 dias procrastinando gera um sofrimento absurdo. E aí, 2 dias na intensidade para entregar algo que tu não te orgulha tanto, porque principalmente não tem tempo, né? E aí vai surgir tempo, vai ter mais tempo para descansar e a pressão vai ser menor. Se eu pudesse colocar aqui um dos principais pontos para esse mini treinamento, seria esse aqui, seria descansar. A relação, como eu estava comentando mais cedo, né, o princípio da relação, o conceito da relação, vamos dizer dessa forma, ela tá desgastada. Tu não aguenta mais ouvir falar sobre o trabalho, sobre o estudo. E o descanso é o que, de certa forma, vai proporcionar que a relação se cure, vai ter mais disposição para tomar, de certa forma, uma atitude que modifique a relação. Precisa ter um tempo em que não se pensa no problema. Vamos falar sobre o tempo. Define um tempo limite no dia. Quanto tempo tu pretende te dedicar? Não sei se tu percebeu assim, mas... Eu não sei se tu já percebeu isso, mas às vezes não é mais tempo que é necessário. É usar o tempo de uma forma mais eficiente. Então, por isso, define uma quantidade de tempo que tu gostaria, que tu acha razoável de te dedicar. E depois disso, fechou. Não pensa mais no trabalho. Preenche a tua vida com outras coisas das quais tu gosta, né? Sei lá, uma academia, andar na rua, né? Passear, coisa do gênero. Te distrai também. É importante se distrair para que, de certa forma, as ideias se oxigenem. Ou talvez também, se não for por tempo dedicado, define uma meta, né? Define o que tu gostaria de concluir no dia. E a partir disso que tu concluir no dia, bom, tu te sente satisfeito, tu pode descansar. E por último, tá? O meu banco de horas. O que significa isso? Mas isso aqui é um passo um pouco mais para frente. Por quê? Mas é importante já entender esse conceito. É para criar um controle do progresso. O que significa? A sensação de culpa faz com que tu acredite que tu não tem tempo e tá sempre correndo atrás da máquina, vamos dizer, né? Tá sempre querendo fazer mais porque tá devendo, vamos colocar dessa forma. E aqui o banco de horas é, se durante o tempo que tu tá organizando as coisas, tá planejando elas, tu vem te dedicando e cumprindo com o acordo, se surgir algum momento em que tu precisar descansar mais, tu não vai sentir culpa por isso. Porque tá dentro do teu cronograma, tá dentro da tua organização, tá dentro do teu banco de horas, tá? E aí, isso vai até te possibilitar, em dias que queira trabalhar mais, vai haver uma flexibilidade maior nisso, né? Hoje eu quero fazer 2 metas, hoje eu quero trabalhar o dobro do tempo, né? E vai estar tudo bem, porque tu vai ter essa flexibilidade de saber que, bom, tá dentro do controle daquilo que tu te compromete a fazer. O vídeo ficou mais longo do que eu pensava, né? Mas acredito que, principalmente com o que eu te falei aqui hoje, tu já vai ter, de certa forma, subsídios, material, recurso para qual atitude eu preciso tomar para começar a mudar a relação com a atividade que eu procrastino. É isso, beleza? Valeu!